de 1h30, conforme o artigo 477 do Código de Processo Penal. Boa tarde a todos. Pelo que eu estou vendo aqui dos jurados, acho que a maioria é a primeira vez aqui hoje. A maioria é a primeira vez, né? E hoje, pelo menos na minha opinião, o caso não é muito difícil. Vocês fiquem à vontade aí para decidir conforme a consciência de vocês. Vou falar menos que de costume. Eu nem perguntei tanto assim para as testemunhas que vieram. Infelizmente, o caso é de 2011, tem muito tempo. E graças a Deus que não teve, né, a consumação, que não teve óbito. Foi apenas uma tentativa. E o Fernando, embora ele tenha falado aqui, né, que, olha, o Edmilson era isso, era aquilo, ele também é, e pior, talvez. Né? Então, eu não gosto de passar pano, gosto de deixar bem claro que os dois têm envolvimento com crime, né? Mas o Edmilson parece que de 2017 para cá ele deu uma acalmada. Mas foi uma pessoa que já foi condenada aqui por tráfico. Falo isso porque eu não gosto de perder a minha credibilidade, ou então depois encontrar com vocês na rua e depois vocês falarem, mas eu não sabia, né, que era assim, que era assado, que a vítima é assim. Né? Então, assim, eu prefiro jogar limpo sempre, mas eu entendo que ele tem que ser condenado porque, para mim, ele tentou matar. Não teve êxito, né, porque ele não teve um meio eficaz. Mas ele tentou, e eu acho que o que vale aqui é a gente saber isso. Ele teve disposição, teve essa coragem. Né? Eu, por exemplo, sou promotor de justiça e não coloco a arma na cinta aqui e fico andando para cima e para baixo. Por quê? Porque eu não quero ter que fazer esse juízo de valor no futuro, e mesmo se alguém apontar uma arma para mim, que eu vou atirar antes, vou agir em legítima defesa. Não. Só que quem senta aqui, como ele, ainda mais com um passado como ele, uma vida pregressa como ele, vai falar isso, mas eu achei que alguém, né, que ele estava armado, que ele iria me matar. Isso não houve. Isso não houve. Então, assim, ele quis deliberadamente, manifestamente, quis matar e não teve sucesso. Né? Aí, como já está com vários BOs com a justiça, ele vem aqui tentar criar essa tese para vocês, mas eu, se estivesse no lugar de vocês, eu não iria acreditar nisso. Por quê? Porque ele já teve muita chance na vida, né? Saiu, voltou, como agora mesmo vocês ouviram, ele estava fora e voltou. Né? E fora que, infelizmente, família envolvida ali, o irmão também, né? Velho da Mazé. Então, assim, nós que estamos aqui já há um tempo na comarca, eu estou há 10 anos, quer dizer, eu vou fazer 10 anos agora em junho, então a gente já conhece, como conhecia o outro, Edmilson da Bros Amarela, né? Ele, o irmão dele. Né? Então, assim, infelizmente, são pessoas que são voltadas, têm personalidade para descumprir leis e, às vezes, vão até, ainda mais adiante, querem ceifar a vida de um ou de outro. Como disse, vou fazer 10 anos aqui de comarca, gosto demais de trabalhar aqui, do meu ambiente de trabalho, de estar presente na comunidade, de viver na redondeza aqui e, sobretudo, de tentar melhorar a vida de vocês, né, munícipes, de atacar em várias frentes. Eu não sou um promotor que fico aqui esperando o dia de fazer júri. Júri não é a minha principal linha de atuação. A minha principal linha de atuação é tentar fazer com que a vida de vocês fique melhor. E, para isso, tem a questão da segurança, tem a questão da saúde. Né? Então, isso, para mim, que me dá muita energia. E outro dia, eu fiquei muito feliz porque a minha mãe, que mora no Rio de Janeiro, mas acompanha as coisas aqui, e, de alguma maneira, ela ficou feliz que ela ouviu um comentário de alguém daqui da cidade, em rede social. Eu não tenho rede social, mas ela tem, dizendo que as pessoas estavam indo fazer hemodiálise com mais dignidade, né, com mais conforto. Né? Então, isso aí, para mim, vale muito. Eu tento sempre me empenhar nisso, até porque meu pai morreu numa máquina de hemodiálise, a gente via como é que era o sacrifício, né, para transportá-lo, para fazer esse caminho, esse trajeto, porque a pessoa já tem menos mobilidade. Então, assim, isso é muito importante para mim. Eu também sou promotor de justiça e estou há quase 2 anos na coordenação do meio ambiente de 55 municípios, dos 3 aqui da comarca, do Gaema de Londrina. E
E assim, é uma pauta que eu gostei muito, né? Então eu acabo também canalizando muito a minha energia, porque eu acho que isso, né, dá muita diferença na qualidade de vida das pessoas, né, de morar num local mais limpo, né, morar com mais recursos naturais preservados, porque a gente sabe que isso impacta nas gerações futuras, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tento sempre deixar claro para a população que a gente tem que estar atento à segurança, à saúde, ao meio ambiente. E, por exemplo, em 2022, a Lei de Educação Ambiental foi alterada, né, para quê? Para que a gente, no mês de junho, né, faça mais ações de meio ambiente, como tem, né, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, o Maio Amarelo, que, inclusive, a gente já fez várias, né, ações aqui. E eu vi vocês três aí, o Neto com a camisa de Centenário do Sul e vocês de verde, aí eu lembrei do Junho Verde, né? Então, assim, a gente não pode deixar passar em branco o Junho Verde. Temos que fazer ações, sobretudo na nossa coletividade, para a gente melhorar isso, né? A ambiência. Temos o Parque Ibicatu, a gente tem problemas aqui nos 3 municípios de disposição de resíduos sólidos, então, assim, é uma pauta que eu me interesso. 18 de maio também tem um tema muito relevante aqui, que é a questão do combate à violência sexual infantil, que acontece com muita frequência aqui no nosso município, mas muito, muito mesmo, nos 3 municípios, Cafeara, Lupionópolis e Centenário do Sul. E a gente não pode esquecer isso. E o júri também, né? Só que o júri também, mas eu procuro ter em mente isso, de, olha, a gente não quer homicídio aqui. E no dia 19 de abril, fez 1 ano que a gente não teve homicídio aqui na nossa comarca. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Isso já tinha acontecido lá atrás, só que no dia que fez 1 ano, teve homicídio, e parece que um homicídio chama o outro. E quando teve, né, isso lá atrás, aí teve o primeiro, teve o segundo, teve... Então, assim, no ano passado, até abril de 2023, tiveram 5 homicídios aqui na comarca. E muitos aí a gente ainda está procurando ter soluções, e não entregamos a resposta que a população exige, né, e quer efetivamente, independentemente de quem tenha morrido, se tinha ou não problemas com a criminalidade. A gente não pode tolerar isso. Sempre bato nessa tecla, a gente não pode aceitar que outra pessoa, né, tenha o condão, tenha a possibilidade de desligar o botão. Não pode ser assim, né? Como aqui também, hoje, já que a gente está tratando desse caso, do julgamento do Fernando, o Fernando tentou desligar o botão. Tentou. Por conta de uma questão ínfima, por conta de uma brincadeira de mau gosto. Mas todo mundo aqui que mora por aqui já viu. Às vezes o cara brinca demais, né? Lá no Rio, o pessoal chama de simpático demais. Ô, simpático, para de formar caô. Porque de tanto fazer graça, a pessoa está, às vezes, ali já está desperdiçando água na calçada e pega ali a mangueira de água e joga em cima de alguém que passa. Infelizmente é comum, às vezes a gente vê que acontecem esses problemas aqui. E o outro, como disse aqui hoje, foi isso mesmo que aconteceu. Ele jogou a moto em cima para dar susto. Tem gente que acelera. No Rio de Janeiro a gente costumava falar, carbura, né? A pessoa passa de carro, às vezes está com o escapamento aberto, ela que é instrutora de autoescola, conhece essa temática bem. Aí a pessoa para do lado ali, o cara mete o pé na embreagem, ou então coloca no neutro no carro, né, que é automático, e acelera para dar aquele ronco, para dar um susto. Uma brincadeira sem gasto, sem graça, né? Então, assim, e parece, né, que a tolerância do Fernando foi pequena, né? Então, assim, esse é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu já queria fazer essa introdução, e sempre gosto de fazer isso, porque acho que o ambiente de trabalho é fundamental para que a gente possa, né, ter a vontade de vir trabalhar. Estava conversando essa semana, no final de semana, com um amigo, ele falou, eu, sabe, estou com os problemas, eu não estou com aquela vontade de trabalhar, não estou com aquela vontade quer dizer, de trabalhar tem sempre, mas de estar ali com determinadas pessoas, né? Então, aqui não. Aqui, graças a Deus, eu sigo aí com ânimo de tratar com as pessoas, de tratar... Por exemplo, o doutor Everson, que é de Porecatu, a gente já fez várias audiências juntos, já tivemos alguns entreveros e, né, mantemos aí um relacionamento, né, saudável. Então, a gente conversa, e até porque, eu sempre falo, o promotor, o juiz, né, o cidadão, todos nós precisamos de advogados. Então, a gente tem que sempre procurar manter,
né, uma troca de respeito, né, uma reciprocidade ali com os nossos advogados e com os nossos servidores, com o Adriel, com a Ellen, né, pessoas que estão aí há muito tempo e que eu gosto de conversar, gosto de trabalhar, gosto de ter esse contato diário. O juiz, para mim, que é exemplo, que é firme, né, que tem coragem para decidir. Essa semana eu gostei muito, na passada, que ele usou, né, de um pleonasmo, que ele falou que aqui na nossa comarca tem pessoas que preferiram, né, não decidir. Decidir ou não decidir. Né? E eu sou um amante da língua portuguesa, eu gostei demais quando eu li isso, porque é exatamente o que eu penso. Decidir ou não decidir. Então, algumas pessoas, prefeitos, promotores de justiça, juízes de direito, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para decidir, para falar não. Tem que ter coragem para falar não, porque senão o povo monta em cima, muitas das vezes. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E tem que falar, tem que impor limite, porque senão o povo cresce. Né? E às vezes, por exemplo, eu hoje estou na qualidade de promotor de justiça. E quando eu não era promotor de justiça, né, estava ali atuando como servidor, será que eu também não tinha essa folga? Será que às vezes eu não olhava só para o meu lado? Será que eu... Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Se a gente quer viver num local melhor, na vida em sociedade, a gente tem que levar isso em consideração. Né? E por isso que, embora esse caso aqui, acho que vocês entenderam, ele está preso por outra questão, que não é essa que está aqui, que a gente está julgando hoje. Tá? Mas eu acho que ele sair daqui, né, com uma desclassificação, com uma absolvição, para mim não é justo. Tá? Para mim não é justo, mas eu respeito a opinião de vocês. Provavelmente o doutor Everson vai seguir essa linha de raciocínio, pedindo para que vocês absolvam. Né? Mas ele poderia ter matado, não matou. O outro estava com a arma antes. Aquela história que todo mundo já sabe. Né? Tá vendo? Realmente, ele ficou com poucas lesões, ele não ficou com sequelas, né? Pequenos ferimentos, por conta de ter optado por um meio inapropriado. Né? Um revólver antigo e provavelmente que não estava funcionando direito. Se estivesse funcionando bem, iria ter matado o Edmilson. Né? E, assim, respeito, né? Não sou dono da verdade, eu não tenho problema com ninguém, é minha função. Então, assim, não tem nada contra você, Fernando. Eu, né, tenho que fazer meu trabalho, né, e eu nunca vou vir aqui e vou ficar falando isso, aquilo, para réu nenhum. Eu não sou o dono da verdade. Né? Todos nós, na vida, a gente comete erros, né? Mas só que assim, eu faço questão também de falar isso para você, porque, né, eu não posso me acovardar, não posso me apequenar. Esse é o meu trabalho. Né? E aqui eu estou falando em nome do Estado, não é o Renato. Né? Então, eu procuro sempre me colocar no lugar da pessoa, porque a gente sabe que, às vezes, a gente faz besteira na vida, a gente comete algum deslize e a gente tem que responder. E o sistema que a gente tem para responder é esse aqui, é um processo penal, um processo com duas fases, é o processo do júri. Né? Mas eu não tenho nada contra você, e eu não espero até, sobretudo, que algum dia você vai voltar a sair e que não volte a ter problema com o Edmilson ou com qualquer outra pessoa, com coisa violenta, com coisa fora da lei. Então, faço questão de falar isso. E ele está respondendo aqui por uma tentativa de homicídio. Né? Queria também saudar os policiais que estão aqui na nossa comarca, aí, prestigiando o evento, até mantendo aqui a nossa segurança. Tá? Obrigado pela presença de vocês aí. O doutor Wesley, faz questão também de saudá-lo, né? Porque toda vez que eu vejo que alguém prospera na vida, lutando, correndo atrás, né, eu faço questão de falar isso. E ele foi meu estagiário, ele tinha muitas dificuldades com a língua portuguesa, né, e ele pediu para o doutor André para ficar aqui, final de semana, vinha para cá, e lia, e estudava, e direto, aqui. Né? Então, assim, eu faço questão de falar isso porque eu acredito muito em quem efetivamente se empenha para mudar de vida. Né? E ele trabalhava na cana.
Tem meme aqui, tem figurinha aqui. Cortar cana ninguém quer. Por quê? Porque é um trabalho pesado. Então ele trocou de vida. Ele trocou de vida para ser um advogado, para assinar, para vir aqui, para fazer júri. E por que ele fez isso? Porque ele queria algo mais na vida dele, né? Melhorou a língua portuguesa, o uso da língua portuguesa, aprendeu mais direito, passou na prova do OAB e está aí, vivendo licitamente, de forma digna. Então, eu faço questão de falar isso. Questão. Tá? A gente tem esse compromisso aqui com a comunidade, com as pessoas, eu sempre gosto de falar, o juiz também, né? Porque a gente precisa que aqui tenham mais pessoas que possam efetivamente mudar a realidade da nossa cidade. E o que eu vejo aqui na nossa cidade sobre essa temática? Aqui, quando você precisa, Cisele, que já teve no CRAS, de alguém para compor qualquer tipo de conselho, conselho do idoso, conselho de Maria da Penha, conselho de meio ambiente, qualquer um, conselho escolar, vira um cata-cata. Ninguém quer por sua livre e espontânea vontade. A pessoa só quer, dá meu nome lá, mas eu não vou botar a cara, não. Né? Então, isso é uma questão que eu vejo que acontece muito nos 3 municípios. E eu penso que, a partir do momento que a gente tiver melhores profissionais aqui, na nossa cidade, a tendência é que as pessoas tenham, né, uma consciência política, um grau de cidadania maior, de pensar o seguinte, eu vou lá, eu vou questionar. Porque, às vezes, o próprio vereador, o próprio prefeito, né, às vezes, algum secretário acaba, né, fazendo isso, e quando chega depois no Ministério Público, quando chega depois no vereador, sabe, tem a reunião ali no conselho e o conselho é um faz de conta, ninguém fala efetivamente, não concordo, por isso, isso, não embasa. Né? E para isso você tem que ter minimamente um grau de estudo, para você poder, né, trazer fatos, jogar luz ali naquele tema para que a sociedade caminhe de forma melhor. E alguns municípios, como eu vi, por exemplo, São José dos Campos, quando vai ter um chamamento para qualquer tipo de conselho, tem eleição. Aqui, nós tivemos para o Conselho Tutelar eleições desertas, para suplente. Não aparece ninguém, aí faz outra. Não aparece ninguém, aí faz outra. Não, ninguém quer ser. Né? Então, assim, como eu tenho essa preocupação que eu falei, eu não penso que, desde que eu estudava, para mim, o Tribunal do Júri, embora aparentemente possa ser um dia que o promotor de justiça tenha mais visibilidade, porque fica aqui com o microfone, está passando no YouTube, a comunidade vem aqui, isso não é o mais importante para mim. O mais importante para mim é ver que a cidade melhorou na saúde, melhorou na infância, melhorou na educação, né? Que eu tenho estado feliz porque a creche que está aqui do lado, a PMF, tem melhorado, né? Tem passado por uma reforma, né? Embora a passo de tartaruga está avançando para a municipalização, então eu tenho muita preocupação com isso, com menos poluição. Né? Então, eu tento efetivamente, no exercício da minha profissão, concentrar isso, a minha atuação, em várias áreas, não numa área só. Por quê? Porque eu entendo que a gente precisa de tudo junto para a gente se desenvolver de forma saudável. E o caso de hoje, o Fernando, ele atentou contra a vida do Edmilson, ele tentou matar o Edmilson e não conseguiu. E eu não vou nem explorar aqui documentos, porque o Edmilson, que está aqui vivo, deu a versão dele, e eu acredito que foi exatamente aquilo que aconteceu. Né? Mas, repito, o passado do Edmilson, na minha visão, não tem que ser levado em consideração aqui para ser julgado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que falar para vocês saberem quais são os atores que estão aqui envolvidos hoje. Tá? Então, o Fernando, ele veio, né, de inopino, veio de repente, ele veio, né, sem que ele pudesse ter oportunidade de se defender. Só que o intento dele deu errado. Porque ele atirou, apertou, uma, duas, começou a picotar. E não saiu. E aí o Edmilson, ele acabou entrando em luta corporal. Hoje aqui ele até esqueceu. Mas é óbvio, o fato tem 2011. Não tem muito tempo.
Então eles entraram em luta corporal ali. Aí nessa luta corporal, que ele falou isso na delegacia, falou isso em outros depoimentos, né? Então foi isso que ocorreu. Aí esses projéteis acabaram atingindo ele. Aqui, nas costas, mas foi tudo de leve, tudo de raspão, ele não ficou com nenhum tipo de sequela. Essa que é a questão. E um motivo fútil, uma brincadeira sem graça. Chegou perto e, né, simulou que ia atropelá-lo e ele não gostou. E aí, num belo dia, né? Porque, assim, às vezes, na nossa região aqui, as pessoas têm uma tolerância pequena. Não sei se vocês tomaram conhecimento, em 1º de maio agora, teve o rodeio lá, 5 facadas, né? Ontem estava fazendo audiência aqui com o doutor André, aí, sabe, para as pessoas terem noção, Neto, da responsabilidade que é fazer um carnaval. As pessoas saem lá de Estrela do Norte, em São Paulo. Vários vêm para cá. Às vezes a gente não imagina. Acha que só vai ter gente daqui. E as pessoas vêm aqui, bebem, né? Aí vira aquele salseiro, aquela confusão. 4 e pouca da manhã. Aí fala para mim, nós fomos lá fazer no hospital em Santo Inácio, que a gente achou que tinha mais. Assim, tá, né? Porque, assim, convenhamos, pode-se dizer que o pessoal está todo mundo bêbado. 4 e pouca da manhã, o cara pega o carro aqui e vai lá para Santo Inácio, 30 quilômetros para um posto de saúde, para ser atendido de um rolo que deu aqui de madrugada. E às vezes você está vindo com a tua família, você que é estrutura de autoescola. Está vindo com a tua família ali, encontra, sabe, alguém dessa. Então, assim, eu não vou cansar de falar isso. Eu tenho obrigação de falar isso. Que é, no meu estado de origem, Natal, tem muita bala perdida. Muita bala perdida, muita. Essa semana, a minha mãe botou no grupo da família: Aline, cadê você? Escutei uma rajada de metralhadora. Minha mãe escreveu isso no grupo da família. Eu entrei em desespero. Minha irmã está viva, graças a Deus. Mora na Vila da Penha. Mas aqui, semana sim e semana também, morre alguém no trânsito. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E é direto. É rodeio de Colorado, é Expo Londrina, é isso, é aquilo, é Paranavaí, é Maringá. E é normal, e é natural. Isso não pode ser natural. Isso gera inúmeros problemas para a vida de sociedade. Previdenciário, de saúde, afetivo, famílias destroçadas por conta disso. Agora a gente vai ter, aí essa semana, amanhã, depois de amanhã. A menina saiu daqui, não sei se estava sob influência de álcool ou não, mas bateu entre Centenário e Guaraci, capotou uma filha de 1 ano e 1 mês. Agora a outra foi atropelada domingo, nova. E como é que fica isso? E ninguém fala nada disso. Então, assim, eu repito, tenho preocupação com o aspecto criminal, com investigação, com improbidade, mas eu não posso fechar os meus olhos para isso. E ninguém fala nada. Está aí o Maio Amarelo. Isso é comum nas 3 cidades, a gente tem que dar um basta nisso. Nós temos que dar um basta nisso. Eu estou aqui há 10 anos e eu vejo que toda semana isso acontece. São muitos inquéritos sobre esse... né? Sempre alguém está perdendo a vida de graça, de bobeira na madrugada, e ninguém fala nada, e vem outro caso, vem outro caso, vem outro caso. A gente precisamos nos unir para a gente dar um basta nisso. E voltando aqui ao nosso julgamento, o Fernando, que tem uma folha de antecedentes criminais longa, condenações altas, né? Chegou aqui hoje e, a meu ver, poderia ter falado, olha, me exasperei, perdi a cabeça, sabe? Mas não. Eu sempre tenho essa linha de conduta com todo mundo que não vem aqui contar história para boi dormir, sabe? Querer enganar, querer, né, dar outro tipo de tratamento a um fato que é muito sério. Ele quis matar. Isso aí não se tem dúvida. Até porque ele
não colocou o revólver na cinta para ficar, né, desfilando na rua. E aí, é óbvio que a gente tem apurado, né, é isso. Ó, o Edmilson jogou a moto em cima dele um tempos atrás, e hoje os dois falaram isso aí. Não tinha nada. E por que eu estou falando isso? Porque, inicialmente, fui eu que fiz a denúncia. E, no início, quando eu fiz a denúncia, eu tinha falado que era por conta de questões de tráfico de drogas. E depois eu aditei, eu refiz, porque eu comecei a ouvir as pessoas e vi que o motivo era esse. Né? Então, assim, o fato foi em 2011, eu cheguei aqui em 2014, e eu que acabei oferecendo uma acusação contra o Fernando. Aí houve um, houve outro, e eu cheguei à conclusão de que, na verdade, não foi isso. Foi por conta dessa questão de ter feito essa brincadeira sem graça, mas isso, para mim, é uma futilidade. Isso é uma futilidade. E por que eu estou falando isso? O juiz vai fazer quesitos, vai fazer perguntas para vocês solucionarem com um sim ou com não. É assim que vocês atuam aqui. O jurado, ele fala sim ou não. O juiz de direito, quando ele vai praticar um ato no processo, ele tem que fundamentar, ele tem que falar o motivo. Ó, estou decidindo assim, assim, assado, por isso aqui. Vocês não. Vocês só têm que falar sim ou não. Apenas isso. Assim é que o jurado se manifesta. E serão feitos quesitos, serão feitas perguntas para que vocês possam falar, olha, as perguntas, elas não vão fugir do que eu estou falando aqui para vocês. O doutor André vai narrar ali, ó, no dia tal, o Fernando Tavares deu atos, começou de execução para tirar a vida, para ceifar a vida, para matar o Edmilson. Me parece que sim. Eu não tenho dúvida disso. E isso não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade dele. Se a arma não tivesse falhado, ele teria morrido. E foi o Fernando que fez isso? Falando em linguagem jurídica, a autoria e a materialidade. Foi o Fernando que fez isso? Sim, foi o Fernando. Ele até disse que fez, só que foi para se defender. Então, no meu entendimento, o Fernando fez isso. E ele também tentou matar. Foi ele mesmo, e só não teve óbito porque o revólver falhou, por circunstâncias alheias. Senão, seria diferente. O júri aqui seria diferente, a minha postura aqui. Né? Porque quando eu vejo que alguém morreu, não está aqui para contar a sua história, eu tenho que, né, na minha maneira de agir, eu sou mais contundente com as palavras e com tudo. Agora, ele veio aqui hoje, teve pequenas lesões, então eu acabo falando de forma mais tranquila. Eu sou assim, eu costumo agir desse jeito. Tá? E também serão perguntados que todo julgamento de tribunal do júri, todo, tem uma pergunta. Você absolve o Fernando? E eu repito, vocês não têm que dar um motivo. Se é por pena, se é por compaixão, não interessa o motivo. Sim. Se vocês falarem sim, se 4 de vocês falarem sim, acabou o julgamento. Por quê? Porque em 2008 teve uma alteração no Código de Processo Penal, que é a lei que trata sobre esse tipo de julgamento, que, por exemplo, Neto, tem 7 pessoas aí. Se 4 de vocês, por um lado ou por outro, falar que sim ou falar que não, 3 estarão vencidos, porque 4 é maior que 3. E aí, antes de 2008, todo mundo votava. Ó, deu 5-2, ó, deu 7-0. Aí, quando dava 7-0 para um lado ou por outro, a pessoa fala, pô, mas todo mundo quis me condenar? Ó, todo mundo quis me absolver? Hoje em dia não é assim. Quando chegar em 4, ou 4 sim ou 4 não, para, e ninguém sabe quem
né? Para depois não ter aquele revanchismo de cidade pequena. Olha, foi fulano de tal, eu conheço, estudou com meu filho, não sei o quê. Para não ter essa confusão, ele já para, né? Então, o sistema é inteligente justamente para não ter isso. Então, assim, eu entendo que ele não pode ser absolvido. Eu entendo que ele não pode ser absolvido porque, pela audácia, né? Por essa disposição de só, vou desligar o botão, vou matar. E no mundo, às vezes, do crime, às vezes a pessoa, né, como em tudo na vida, olha, fulano de tal é mais respeitado porque já matou não sei quantos. É mais respeitado porque matou na frente de todo mundo. Então, eu não sei. A gente escuta muita coisa, não tem como provar isso, mas quem tem disposição para fazer isso, depois tem que ter a disposição para cumprir a reprimenda estatal, que é a pena, que é o modo que o Estado tem para punir essas pessoas que transgridem as leis, que querem, né, de alguma maneira, ceifar a vida do outro. E vocês, provavelmente, se vocês não absolverem ele, vocês irão responder quesitos, 2 quesitos sobre futilidade. Teve esse motivo fútil anterior? Para mim, teve. Para mim, ele quis ceifar a vida dele por conta dessa brincadeira de mau gosto de ter passado com a moto perto, ter jogado a moto, dando a impressão que iria atropelá-lo. E o outro motivo, também, a meu ver, eu não tenho dúvidas do que ele ocorreu, que foi, né, que ele chegou sorrateiramente, ele chegou de inopino, ele veio vindo assim e apareceu de repente. E o Edmilson só conseguiu reagir depois de um tempo, depois que picotou. Porque na hora ele parou ali, sabe quando você dá uma congelada, você não acredita naquela situação, caramba, como é que pode acontecer isso comigo? Então foi isso. Então, basicamente, o julgamento será em cima desses 5 quesitos. E antes de vocês responderem, o juiz vai explicar aqui, vai ler os quesitos. E dentro daquela sala ali, vamos entrar todo mundo aqui. Só não vai entrar o Fernando e nem o Edmilson. E ele vai explicar um a um. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Primeiro quesito. Se votar sim, está votando de acordo com o que o promotor entendeu. Se votar assado, está votando de acordo com o que a defesa... Então, sobretudo essa questão da autoria e materialidade, provavelmente o doutor Everson ele não vai falar que o fato não ocorreu e que não foi o Fernando. Né? Até pela credibilidade que ele tem, pela postura que ele tem, por todo o tempo ele não vai falar, não foi o Fernando, foi o sósia dele, foi não sei quem, não vai falar isso. Né? Como ele também não vai falar que isso não aconteceu. Não aconteceu isso não, isso aí foi uma encenação, né? Foi um relógio, um revólver de brincadeirinha, ele não vai falar isso. Pode ser que a gente comece a ter um dissenso de opinião em relação à absolvição. E provavelmente ele vai pedir para vocês absolverem, eu acho que ele não pode ser absolvido. Né? E falo isso também, né, pela vida pregressa. Porque, por exemplo, quando alguém efetivamente merece uma chance, a pessoa errou uma vez só, beleza. Né? Às vezes, vamos dar uma chance para ele. Só que não. Tem uma folha de antecedentes comprida, longa, né? Com condenações, com vários problemas gravíssimos. Então, assim, eu nem vou pedir para projetar, porque o Edmilson, embora não tenha uma folha de antecedentes tão grande quanto a dele, teve problemas com a justiça, inclusive foi condenado aqui, no nosso município. Eu até falei, não sei se ele ouviu, que ainda bem, Edmilson, que você, parece que de 2017 para cá, tem tido uma outra postura aqui na vida em sociedade. Né? Então, eu nunca mais ouvi o seu nome envolvido em polêmicas, mas antes disso, o seu nome... Né, eu cheguei aqui e eu passei logo a conhecer o Edmilson da Bros Amarela, que era você. Então, não tem como negar isso. E como é que é a dinâmica desse julgamento? Os oficiais de justiça, o Lucas e o Ademilson, eles passam com 2 caixas, 2 caixinhas, que vocês receberão cédulas com sim ou com não,
e aí vocês vão depositar ali. Vai falar, ó, agora é que está valendo. Aí vai passar a primeira vez. Aí você vai se entender que é sim, aí você vai botar o sim ali. Se entender que é não, vai botar o não ali. Aí, um dos dois passou dizendo que é aquela que está valendo, aí vocês vão ficar com uma na mão. Aí depois, o doutor André vai falar, ó, essa aqui é descarte. Por quê? Porque esse processo, como ele vai ter que ser feito, né, dependendo do número de quesitos, 4, 5 ou 6 vezes, aí tem que pegar tudo, embaralhar de novo e, de novo, entregar para vocês, né, para que vocês possam efetivamente dar a opinião de vocês. E assim, a opinião de vocês é importante por quê? Que há muito tempo atrás, muito, o nosso sistema foi feito para quê? Toda vez que alguém, dolosamente, isto é, com consciência e vontade, sabendo o que está fazendo, quer mesmo ceifar, tirar a vida de uma pessoa, ainda que seja de maneira tentada, é o povo que decide. É o povo que decide, são vocês que vão decidir. Então, aí volto de novo a falar isso, a bater nessa tecla, porque eu não tenho rede social, eu não vou lá no YouTube ver se estão falando bem, se estão falando mal de mim, que eu sou assim, que eu sou... Eu não vou lá. Às vezes as pessoas falam, mas eu não quero saber. Mas quando fala, já falou. Né? Mas eu não tenho essa curiosidade, porque eu não quero nunca deixar de ser quem eu sou efetivamente, a minha essência. Então, eu não venho aqui para vencer ou para perder júri. Venho aqui para passar alguns recados. Por isso que, às vezes, eu fujo do tema, né? E como eu não tenho a audiência que eu tenho hoje, né, para falar de meio ambiente, para falar de infância, né? Então, às vezes, eu coloco esse tema aqui, porque eu sei que tem gente ouvindo, e, às vezes, a gente, né, traz para o nosso lado mais uma, mais duas, mais 3 pessoas. Então, eu não vou postar, eu não vou fazer nada disso, porque, às vezes, não é o caso do Dr. Everson, mas vem advogados aqui, como já vieram, e, às vezes, os clientes deles são condenados com penas altas. E o advogado parece que esquece desse fato e faz um recorte. Como vocês viram, né? Semana passada teve um que viralizou o Brasil inteiro. Olha a invertida que eu dei no promotor. O advogado posta isso em rede social. As pessoas mandam para mim, porque hoje em dia você não consegue ficar. Mesmo não tendo, as pessoas mandam. Tá rindo, né? Mas é desse jeito. Né? E aí, isso não me abala. Né? Mas eu só deixo claro que, assim, eu não durmo feliz ou triste dependendo do resultado aqui do julgamento. Porque eu gosto de vir aqui, aí sim eu tenho essa preocupação de saber que eu estou falando, de ter lido o processo, de usar um português correto. Isso eu tenho obrigação de fazer. De me preparar, de vir aqui, de sopesar, de dosar. Né? Talvez tenha um amigo meu, Zé Gil, que às vezes fala, mas você é um administrador de casos. Não sei, mas eu tento sempre levar em consideração e procurar efetivamente aqui, como tem uma amplitude maior, o fato de vocês não precisarem fundamentar, de fazer efetivamente justiça. Se é desse jeito, né, vocês podem fazer justiça. E para isso, né, eu sugiro a vocês que vão por esse caminho que eu estou falando, não porque eu sou promotor de justiça, não porque eu sei mais do que você, porque esse tipo aqui de julgamento, a meu ver, é o julgamento de vida, de conduta, de sociedade. Vocês são um reflexo. Né? Tem 7 pessoas aqui que foram escolhidas aleatoriamente. 100, depois 25 e agora 7. Então, assim, são um retrato da sociedade. E aí vocês têm que, de acordo com o que vocês entendem como correto, né, julgar. A única coisa que eu falo, que acho que vocês têm que se afastar, é que eu não acho bom que a gente misture religião com essas questões. Às vezes a pessoa mistura religião com julgamento. Aqui, então, por exemplo, se Deus, Jesus quiser, o pastor quiser, o padre, qualquer um, babalorixá quiser perdoar o Fernando, que faça lá. Mas aqui é vida real. E na vida real, como a gente vive em sociedade, a gente tem leis, a gente não pode achar que cada um faz o que bem entender. Ou então que eu sou mais bruto, sou mais corajoso. Não dá. Não dá.
Não dá para fazer isso. Né? Eu quis ser promotor de justiça para procurar, efetivamente, né, promover justiça. Para não ficar andando de carro bonito na rua. Para não ficar de oba-oba. Para quando você, que mora aqui, quiser falar comigo, eu te atender. Sempre. Eu te dar uma satisfação, para eu te dar um encaminhamento. É para isso que eu quero ser promotor de justiça. Para isso. Né? E para mais nada. Eu não quero oba-oba. Com o dinheiro que eu ganho, eu gasto da maneira que eu bem entender. Né? Porque eu estudei para isso, então, né, tem alguns sonhos na vida, eu faço o que eu bem entender com o dinheiro. Com a minha filha, com a minha família, com a minha mãe. Né? Então, isso eu faço mesmo. Agora, só que eu tenho que ouvir vocês, eu tenho que, né, dar uma satisfação para vocês. Nem que seja para falar não, cara a cara para vocês, eu tenho que falar. Olha, não por isso, 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 entendeu? Então, esse é o meu jeito de atuar. E é o meu jeito de procurar fazer com que a nossa sociedade fique melhor. Fique mais justa. Fique com menos desigualdade, com menos problemas. A gente tem muito problema aqui. E me incomoda, porque eu acho que a gente poderia avançar mais rápido e não é nenhuma crítica, mas eu vejo que, às vezes, troca de um para o outro, a gente espera que vai ter uma melhor e não tem. Estou falando dos 3 municípios. Sabe? Vamos avançar nisso. Então, assim, acho que a gente, infelizmente, avança muito pouco. Eu queria, né, que aqui fosse um local melhor para as pessoas que moram aqui. Né, para a criança ter uma oportunidade maior de disputar com pessoas de outros municípios. Eu bato sempre nessa tecla, não me interessa o CEP. Eu sei que depende muito da pessoa, do que a pessoa faz, mas é importante a gente, né, ter uma saúde de qualidade, uma escola de qualidade. Né? E isso vai gerando bons frutos na vida e sociedade. Porque aí, na hora que você for conversar também, provavelmente você vai conversar, vai namorar com pessoa que tem, né, um nível, uma educação maior, né, que não vai te enfiar uma faca, né, na primeira confusão, que não vai te chamar de bolsonarista na primeira confusão, que não vai te chamar de lulista na primeira confusão. Né, porque a gente sabe, né, o som das ruas é esse aqui. Se não é de um lado, está do outro. E se não falar nada, é isentão. Então, assim, eu falo isso porque é o que eu escuto, que as pessoas me falam. Né? Então, assim, a gente tem que sempre respeitar quem quis trabalhar com direito, quem quer trabalhar com direito, o doutor, a Ellen, né, os próprios policiais. A gente tem que saber, sobretudo a gente que sempre tem 2 ou 3 opiniões, que tem opiniões divergentes, e a gente tem que respeitar. Que a gente tem que respeitar. E muitas das vezes a gente acha que a nossa é melhor, porque, assim, às vezes a gente é tão convicto no que a gente pensa que quando alguém está falando alguma coisa para a gente já está se armando para rebater o que a pessoa vai falar para a gente nem escuta. Né? Então pode falar, esse papel é branco. Não, mas não é, isso aqui é off-right, você não conhece o off-right? Né? Então, assim, eu chamo a atenção disso porque a gente tem que saber, né, que um dia a gente vence, que um dia a gente perde, que a vida é cíclica, que as pessoas podem pensar diferente da gente, que não tem ninguém que é dono da verdade. Nem juiz, nem promotor, nem ninguém. Né? Então, assim, votem com a consciência de vocês. Votem com a consciência de vocês. Não votem para agradar promotor, para agradar advogado. Votem com que vocês entendam o que é justiça para vocês. Tá? Muito obrigado. E acho bom, essa é uma experiência que acho que muda um pouco a nossa vida quando a gente sai daqui, né? Porque hoje, querendo ou não, o resultado vai estar na mão de vocês 7 aí. E aí você vai ver o peso da sua decisão, né? Você vai ver se a sua decisão, se o outro do lado, você não pode conversar com o do lado, se a sua decisão prevaleceu, se não prevaleceu. Então, também é um exercício para vocês. Tá? Muito obrigado pela presença.